E aí, como é que junta tudo isso? E aí, a pessoa da execução de obras trabalha muito mais para projeto do que para execução de obras. Bem-vindos, galera! Estamos hoje para mais um episódio do nosso On WeCast, né? Mas antes da gente começar o episódio, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Quem não me conhece, hoje eu até vim sem óculos, né, para fazer a diferença. Quem não me conhece, eu sou a Ana, sou fundadora da OnWe e sou entusiasta da inovação na construção civil. A minha formação é em engenharia civil, eu tenho experiência aí na área de projetos, muito tempo executando obras também, mas depois voltei para o que eu gostava, que é a parte de projetos, mas trazendo a inovação para isso, dentro do BIM, dentro da metodologia e dentro do mundo online. A OnWe é uma empresa 100% online, onde todo o nosso trabalho, captação de cliente, processos e equipe está totalmente remota, totalmente na nuvem. Então a gente tem muito para compartilhar com vocês sobre esse assunto. E hoje eu trouxe uma convidada especial aqui, né? Que além de ser hoje a coordenadora de projetos aqui dentro da UNI, também é uma grande amiga minha, que a gente se formou juntos na universidade. Mas eu trouxe ela não para falar da experiência dela até aqui com a UNI, que ela tem agora, mas eu trouxe para ela falar de toda a experiência anterior dela. Mas eu vou deixar que você se apresente. Silvia, você pode se apresentar para o nosso público aí? Nossos ouvintes? Pessoal, eu sou a Silvia, sou engenheira civil de formação, né? Como a Ana falou, nos formamos há muitos anos. E assim como a Ana, logo no começo a gente teve uma experiência de trabalho com projetos. O meu sonho era ser projetista estrutural. E fui nesse caminho, fiz faculdade e tal. E quando eu comecei a fazer projeto estrutural, eu amava. Mas eu descobri também naquela época que o projetista era pouco valorizado. E que o pessoal de obra era os caras de obras e tal, né? Então, e acabei tendo a oportunidade de passar muitos anos, 12 anos, numa grande empresa em Blumenau, que é a Frechal. Lá dentro eu tive a oportunidade de não só executar obras, mas implantar gestão, implantar metodologias de qualidade. Nós pegamos um boom na construção, 2008, 2010, até que eu percebi que trabalhar com execução de obras tinha uma dificuldade muito grande. O engenheiro de obras tem uma dificuldade muito grande, porque é ele que tem que fazer a compatibilização dos projetos. Então, eu trabalhei, mesmo trabalhando com execução de obras, eu acabava trabalhando com projeto. E depois, claro, agora vim para um I na retomada dessa felicidade de trabalhar de novo com projetos. E mais, né, hoje, né, junto com esse entusiasmo todo de valorizar o projetista, né, porque a gente constrói antes de construir. E se a gente não projeta certo, milhares de vidas estão morando naqueles locais, estão vivendo naqueles locais, e cabe a gente a responsabilidade de projetar tudo isso com segurança, com qualidade, evitando patologias e tudo mais. Então, durante a execução de obras, no final das contas, trabalhei muito com projeto também. Foi assim, essa é a minha experiência. Então, Sil, legal, acho que essa tua experiência é bem legal, mas eu acho que a gente podia explicar um pouquinho mais ainda, porque durante esse teu tempo todo na gestão de obras aí, tu trabalhou com que tipo de método construtivo? Eu trabalhei com diversos métodos construtivos, desde a alvenaria estrutural, que foi o principal, né, era o que eu mais fazia. Eram empreendimentos que a gente chamava de primeiro imóvel. E então a alvenaria estrutural nos anos ali de 2008, 2010 até 2016, 2017, muito forte aqui na região. E alvenaria estrutural. Mas junto com a alvenaria estrutural eram os edifícios. E junto aos edifícios eram condomínios que tinham outros edifícios complementares de área de lazer, garagem. E aí ali eu trabalhei com concreto armado, moldado no local. Trabalhei também com pré-moldados, né, as garagens. Trabalhei com estrutura metálica. Trabalhei com alvenarias de tijolos, de vedação. No final, assim, ainda antes de entrar na UNI, eu trabalhei numa empresa
aonde era só concreto armado. E ali eu percebia a grande dificuldade do engenheiro de obras, de conseguir fazer, por exemplo, compras assertivas, porque não tinha projeto que ajudasse ele, de coordenar um pedreiro para fazer uma parede de alvenaria de tijolos. Hoje tem outras tecnologias para assentamento de tijolos, por exemplo, colas, né? E o que você tem que fazer para não ter desperdício, aquele monte de tijolo no chão, entulho, desce elevador, toda aquela logística, seria a paginação daquela alvenaria. E não existe. O engenheiro de obra tem que fazer a paginação da alvenaria para que o pedreiro possa ser produtivo, para que a janela saia no local correto, para que se tenha menos cortes. Então, assim, a alvenaria estrutural, que foi o grande período ali de utilização, de experiência que eu tive, ela já era racionalizada. Então, eu já vivenciava um pouco mais de projetos compatibilizados, porque não poderiam furações, tinha uma série de restrições. Mas passei alguns anos também na área de concreto moldado no local com alvenaria de tijolo, que é grande, meu Deus, acho que, sei lá, vou falar um número aqui, mas talvez 70% das obras que a gente encontra, desde pequenas obras até grandes obras, né? Uhum. Então, eu via essa dificuldade, assim, e aí não é só isso, né? Além de você ter que olhar os projetos, ter que paginar, você tem que pensar em logística de material, quanto que vai de material, o que você põe de material na laje, quando você põe, que fase para cumprir a entrega da obra. Então, nessa fase ali, eu senti muita falta da compatibilização dos projetos. Entendi. Então vamos lá. Então você falou toda essa sua experiência e você levantou algumas dores. Mas eu vou falar de uma frase que tu falou do início que eu achei bem interessante, assim, que você falou assim: então eu tava lá na obra, mas no final eu ficava trabalhando por um projeto, porque o engenheiro de obras é o cara que compatibilizava os projetos. E na tua visão, isso acontecia porque era uma necessidade ou porque é o correto esse fluxo de trabalho? Não, eu acho completamente incorreto. Eu penso que o engenheiro, para mim é muito claro, projeto e execução. Quem executa, o trabalho dele é pensar em logística, o trabalho dele é rentabilizar a obra, é ter menos retrabalho, é acompanhar a qualidade, é acompanhar os requisitos dos clientes dos apartamentos ou das casas, de garantir que aquilo que foi projetado está sendo executado. No tempo e no prazo, no dentro custo. do recurso financeiro, né? Justamente. Então, assim, o engenheiro de execução de obras, ele é um sofrimento para ele ter que pegar... você imagina, eu tenho lá uma residência complexa. E aí tem diversas disciplinas. Eu tenho estrutura metálica, eu tenho uma laje protendida, eu tenho concreto armado, eu tenho laje treliçada comum, tem mais a parte de elétrica, automação. Imagina se tudo isso... E é o que acontece. Vem tudo separadinho. Bem bonitinho pro executor de obras. Eu recebo lá um pacote da arquitetura, um pacote do estrutural, um pacote do hidro, um pacote da automação. E aí, como é que junta tudo isso? E aí, a pessoa da execução de obras trabalha muito mais para projeto do que para execução de obras. Legal, mas isso é bom, porque o que isso ocasiona? Se o gestor de obras, vou te perguntar por causa dentro da tua experiência, se tu tem que pegar lá e começar a fazer esse trabalho na tua rotina diária, de estar verificando o projeto, de estar colidindo um com o outro para ver o que está acontecendo e tal, qual é o problema que isso gera? Porque, legal, agora eu tô tirando a atenção de uma coisa pra ir pra lá. Então, assim, eu que sou o dono da obra, eu que sou a construtora, ou eu que sou o investidor, que eu tô botando meu dinheiro aqui pra construir essa casa, esse prédio, o que for. O que eu perco com isso? A primeira coisa que eu acho que ele perde, de verdade, é que ele acaba pagando 2 vezes o projeto. É o primeiro passo, né? Porque ele contratou um projeto, o dono, o investidor... contratou um projeto que
não vem suficientemente adequado para o executor de obras fazer o trabalho dele. Porque daí ele está pagando o executor de obras para fazer parte do projeto que ele já pagou. Acho que a primeira perda é ali. A segunda é que o engenheiro de obras perde tanto tempo com isso que ele não tem tempo de fazer um bom planejamento, ele não tem tempo de ser um bom líder para as equipes, ele não tem tempo de fazer um contrato melhor, bem feito com o empreiteiro, né, com todos os requisitos, até porque assim, se o projeto me vem incompleto ou incompatibilizado, o contrato que eu vou fazer com o empreiteiro, o que vai acontecer? Daqui a pouco tô lá com o empreiteiro, né, na metade da obra, vem uma alteração porque a passagem hidráulica vai ter que cortar uma viga, ou enfim, eu vou ter custo com isso. O empreiteiro não vai fazer uma alteração de graça, né? Então eu vou ter aditivos contratuais que vão acontecer. E aí o engenheiro de obras perde mais tempo aí. Ele vai, além de ter que olhar o projeto, tal, quando ele chega, agora eu tenho que fazer mais um aditivo. E aí vai mais dinheiro. Então todo aquele tempo que não é barato de um executor de obras, um engenheiro de execução de obras sênior, ele tem um custo alto. Você gasta com ele fazendo coisas que não são importantes para o resultado da sua obra, do seu investidor. Porque o resultado para o investidor é o quê? Prazo, qualidade e custo. E isso vai ficando de lado. Perfeito, Silvia. E deixa eu te perguntar outra coisa. Por que tu acha que acontece isso? Por que tu acha que os projetos chegam lá na mão do gestor, né? Como tu falou em pacotinhos, eu gostei muito dessa comparação que você fez, né? Como se fossem os pacotinhos de plotagem ali, cada um dentro do plástico. Chega lá, projeto... E pessoal, aqui, ó, a gente não tá falando de qualidade de projeto ruim. Não estamos falando que a estrutura tá mal dimensionada, não estamos falando nada disso. A gente tá pensando assim, que todos os projetos vieram dentro das normativas, atendendo parâmetros necessários de segurança, né? De normas, mas eles não se conversam, né? E por que tu acha que acontece isso? Ou acontecia com você e continua acontecendo hoje aí no mercado? Eu penso que tem duas questões principais, né? Parafraseando você, realmente, assim, eu trabalhei com ótimos projetistas, recebi ótimos projetos de projetistas renomados, né? Eu não me lembro de ter trabalhado com um projetista que me entregasse algo ruim. Eram bons projetos, todos. Cumpriam requisitos, sim, mas como tu falasses, não se conversava. Na época, não havia ferramentas para conversar de uma maneira... como é que eu posso explicar? Vamos lá. Eu tenho uma compatibilização entre uma estrutura na garagem. Eu tenho um prédio, uma garagem e eu tenho toda a parte de hidráulica que tem que passar por ali. Quando eu olho esses dois projetos, tanto de estrutura quanto de hidráulica, eu não consigo perceber em que altura vão passar essas vigas, qual é a altura do carro. Eu consigo ter essa informação? Consigo, mas eu preciso imaginar aquilo, né? Eu preciso fazer cortes, eu preciso fazer croquis, esboços. Já passei por momentos, por exemplo, de ter que tirar uma viga inteira porque não passava o carro e a tubulação de hidráulica. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo e eu vivenciei isso 10 anos, né, nos últimos 10, 15 anos, é que não havia ferramenta para fazer isso. E aí, em algum momento, lá por 2012, talvez vou errar ali, começou-se a existir uma possibilidade da gente conseguir fazer essa visualização de uma forma em mais dimensões do que apenas aquela de olhar para baixo, ter que ficar fazendo croquis e tudo mais. Então, começou essa oportunidade. Mas o que me deixou frustrada ao longo dos anos, porque eu lembro que na Frechal eu fui em busca disso bem no início, quando começaram a sair as modelagens BIM e o conceito, né, e tudo mais, e as ferramentas começaram a aparecer. Era caro,
não havia não havia informações nos softwares, os softwares tinham poucas informações sobre os materiais que iam ser colocados, enfim. E uma lenta adesão à cultura, né? Então, a percepção do investidor, ela demora, eu vejo hoje mais rápido, né? Então, eu vejo que isso acontece ainda porque não se fala, como a gente está falando aqui, que o engenheiro que executa a obra gasta muito mais tempo com coisas que não rentabilizam a obra. Então o investidor não consegue entender que existe hoje uma forma de melhorar essa compatibilização, de melhorar a visualização, de facilitar a execução de obras, né? Uhum. E deixar que o engenheiro que faz a execução de obras realmente rentabilize aquela obra para ele. Então, eu vejo que isso acontece ainda por esses dois motivos. No passado, porque não havia ferramentas, né? Era difícil mesmo, né? Você ter só 2 planos. Quando você tem mais planos, que é a oportunidade que a gente vê hoje, o que eu vejo é que hoje ainda é lenta a adesão, porque a gente não consegue falar sobre isso. As pessoas, quem realmente paga, não entende isso, certo, né? Pessoal, uma coisa que eu sempre dizia aqui, eu disse, olha, eu fiz muito projeto, eu já cheguei a fazer projeto na prancheta, bem no início, lá na estagiária ainda, assim, dentro da universidade. Depois eu fui pro AutoCAD, né, eu peguei toda essa mudança da prancheta pro AutoCAD, mas a gente sempre diz aqui, eu posso afirmar, porque eu passei pela essa transformação nos 2 momentos, mas eu faço compatibilização no CAD. Eu digo que a palavra que você faz no CAD, no 2D, nas 2 dimensões, como a Silvia comentou, não é compatibilização, é sobreposição. Uhum. Você consegue sobrepor 2 planos e você consegue encontrar coisas que estão ali, digamos, convergindo, que estão dando problema e arrumar. Mas você não consegue ver nem metade de tudo que você precisa resolver com, por exemplo, uma visualização tridimensional em tempo real, né? Então, assim, o CAD, ele faz sobreposição. O BIM, ele faz compatibilização. Essa é a verdade. E aí o tempo que tu perde nessa fase também é bem diferente do que quando a gente fazia isso no CAD. No CAD era muito mais rápido. Você fazia sobreposição e graficava, arrumava o que tinha que arrumar. No BIM, você já vai modelando, você já vai resolvendo o projeto, vendo tudo isso e tendo que resolver cada item. São muitos mais itens para resolver. É incrível como você vê coisas que você tem que resolver, mas você antecipa tudo isso e tira essa decisão ou tira esse parar para pensar lá da obra. Então é muito vantajoso você fazer isso no projeto, que é o planejamento da obra realmente. Concorda, Silvia? É o momento, né? Esse é o trabalho de quem está produzindo o projeto. Eu gosto de dizer que o projeto é construir antes de construir. Esse é o objetivo do projeto. Não vejo outro objetivo. Senão não faria sentido. É isso aí. Eu pegava, ia lá, né, com o pedreiro e vamos fazer aqui um piloto tal. Pegamos a norma está disponível para todo mundo. É só ler. Né? Hoje em dia, cursos de engenharia tem aos montes. Agora, construir antes de construir é a grande vantagem. É ali que se ganha dinheiro, no meu ponto de vista. É ali que o investidor rentabiliza. É ali que o engenheiro de obras pode fazer mais obras ao mesmo tempo. Mas como tu falasse, há uma diferença entre projetar 2D, de tempo, de análise, de percepções, de encontrar soluções. Só que a gente está tirando esse tempo desse pessoal que está lá na obra, que tem que decidir, às vezes, no olho do furacão. Né? E às vezes não decide bem. Esses dias um cliente perguntou pra nós, a gente tava fazendo um orçamento pra ele, daí ele me perguntou assim, e o cliente é leigo, ele não tem obrigatoriedade de saber como é que funciona, né, ou o que é o BIM, o que a gente tá oferecendo, a proposta de valor é a gente que tem que esclarecer. E aí ele perguntou pra mim, tá, Ana, mas com esse BIM aí, quer dizer que eu vou entregar minha obra mais rápido? Aí eu parei, pensei na resposta que eu ia dar pra ele, né, falei, não quer dizer que tu vai entregar tua obra mais rápido. Não vou mudar o teu sistema construtivo é esse, tu já me falou e tal. Mas o que eu garanto pra ti é que se tu tiver um planejamento com um projeto em BIM, tu vai entregar a obra no prazo.
A tua possibilidade é muito maior com isso. É muito mais né? assertivo. Eu aposto né? um X-salada, que daí tu vai conseguir entregar. E eu aposto que se tu não fizer assim, tu não vai entregar no prazo. Ou tu vai ter que fazer, sei lá, o ó do borogodó, né? Tu, às vezes botar mais equipes, e aí fura o teu custo, teu recurso, pra tu poder cumprir um prazo. Então é isso que o projeto em BIM vem pra fazer, né? Então, isso que até agora aqui a gente conversou somente da parte da visualização 3D, que é um dos recursos que o BIM oferece para facilitar a compatibilização. E a Silvia comentou outra coisa legal aqui. Ela falou assim: é ali que o investidor ganha dinheiro, é ali que o gestor de obra tem tempo para tocar mais obra. Vamos falar de uma empresa, um escritório de engenharia que o cara tenha e que ele faça gestão de obras, gestão de obras na cidade dele, residenciais, prediais, não sei o que, ele presta esse tipo de serviço. Qual é a vantagem dele em contratar uma empresa que faça projetos em BIM para as obras que ele vai gerenciar? É isso que eu falei, ele não precisa resolver soluções de projeto na obra, né? Vou dar um exemplo muito comum. O pessoal está executou já o estrutural da garagem, certo? O engenheiro que está fazendo a gestão de obras, ele já está lá na metade, já está fazendo acabamento, revestimento, tá? Vai passar a parte hidráulica por baixo ali das vigas da garagem para poder depois colocar o forro. É um exemplo bem simples. E aí liga o empreiteiro ou liga o encanador. Engenheiro não vai passar o carro aqui embaixo. Sai correndo porque tem que entregar no prazo. Aí, qual vai ser a solução? Liga para o engenheiro que fez o projeto. Às vezes ele não atende, às vezes ele não tem tempo. Ou às vezes precisa ser resolvido porque o pessoal do forro tem que entrar, né? Vira um redemoinho, algo que podia ter sido feito muito simplesmente na fase BIM, né? Então, e eu aposto, eu já vivi isso, né? Que é todo dia, assim, o dia do gestor de obras, o dia do engenheiro de obras. Quando a gente não encontra algo inesperado numa obra, porque tem alguma coisa tá estranha, né? Eu aposto um x-salada que o dia a dia de um gestor de obras é apagar incêndio. E o BIM, ele vem para fazer isso, para tirar isso. Não é dizer que vai ser perfeito. Problemas sempre vão existir, incompatibilidades, né? Isso acontece, às vezes mudam premissas de projeto, existem, né, N variáveis aí na construção civil que são os nossos desafios, né? Mas eu tenho certeza absoluta, que se eu tiver um projeto já compatibilizado, e de repente eu mesma vou poder ver ele antes de começar a executar e ver de uma forma simples, rápida. De preferência, inclusive, participar das premissas projetuais, né? Também, se possível, né? Participar da premissa mesmo, né? Não, será assim, será assado. Conversar, ter um... Aí você parte para um valor agregado diferenciado também, né? Você tem tempo de conversar com o seu cliente. Você tem tempo de entender os objetivos dele. Você tem tempo de ter novos clientes porque você atendeu aquele cliente. Então, assim, tempo é valioso. E esse tempo que o gestor de obra passa apagando incêndio é dinheiro indo pelo ralo. Para todos. Para toda a cadeia. Agora eu quero contar um case muito legal. A gente tava fazendo um orçamento aqui e aí a construtora chegou e falou pra mim: olha, a gente vai fazer o projeto assim, vai ser em BIM, vai ter os quantitativos, tal. Só que a gente tem a fase inicial, que é o levantamento de premissas. A gente chama aqui até de boas-vindas, né? E ali era muito importante que o engenheiro, o teu engenheiro executor, tu já tem ele? Já tenho ele, trabalha aqui comigo há anos. Legal, importante que ele participe, porque ele vai dar esse DNA da execução pra gente, a gente vai pegar muitas premissas ali e vai adequar o projeto para aquilo que realmente vai ser executado. Falou, mas não vai dar isso aí. O meu engenheiro de obras não tem tempo, ele tá sempre lascado. Aí eu olhei pro cliente e falei assim, é isso que o BIM vai vir para mudar. Se tu começar a trabalhar com a gente, tu começar a antecipar aqui, não sei o que, ele vai sempre ter tempo para participar dessa reunião, que vai ser o que é o mais importante pro planejamento da tua obra, para que ele não esteja sempre lascado lá na frente. É bem isso. É exatamente isso. Que daí ele vai ter tempo pra fazer isso, que ele devia estar fazendo. É exatamente Hoje isso. Não participa porque ele não tem como, porque tá sempre apagando fogo e desesperado com a obra. Né?
E, cara, desespero, a gente é engenheiro, a gente não é bombeiro, vamos lá, a gente tá aqui, né? O bombeiro a gente só resolve desespero, então, assim, dá pra planejar. Dá. Então, assim, legal. E a gente tá falando de compatibilização. E hoje eu acredito que o nível BIM que se apresenta hoje no Brasil, Silvia, assim, aqui dentro da UI, em outras empresas, ele, como tu falou, nada fica blindado. Você não tira, não, eu não vou me incomodar nada na obra. Meu amigo, tá fazendo uma obra, você vai se incomodar. Né? Você vai se incomodar, cara. Mas assim, ó, eu gosto de dizer que é um 80-20. Tu vai ali pensando em compatibilidade de decisões que tu tem que tomar lá na obra por causa disso, 80% nós vamos matar na fase de projeto. Mas aí tem que ser dado esse tempo, tem que ser avaliado isso e dado esse curso pro pessoal do projeto poder resolver. Mas aí não é tempo e dinheiro jogado fora. Exatamente. Né? Aí não é tempo e dinheiro jogado fora, é o investimento que tu fez pra isso. Exato. Mas legal, aí agora nós falamos então assim de antecipar essas compatibilidades e aí de como tanto o engenheiro de obra ele consegue parar para retornar financeiramente o investimento, né, dele na obra do construtor. Também falamos que o cara que está na engenharia, ele consegue, na engenharia de gestão, né, com o escritório dele, ele consegue, com certeza, se ele tiver projetos em BIM resolvidos, ele não vai ser tão acionado para lá e resolver um furo do negócio que vai ter que fazer, um quebra-quebra ali que não foi resolvido, e com isso ele vai conseguir talvez pegar mais 1, 2, 3 e melhorar a produtividade e, consequentemente, o faturamento dele com esse trabalho também. Mas agora vamos falar de outro item que o BIM traz para a obra, Sil, que eu já vi tu comentando aí também, mas que a gente não falou, que é quando a gente simula a obra pela uma primeira vez, que a gente constrói, além da questão de tangibilização de um 3D visual, tem toda uma questão de informação que a gente coloca ali. Perfeito. Né? Perfeito. E essas informações, o que elas dão, então, Pro? Vamos lá. O que tu acha que a informação, o I, né, do BIM, de Information, sim. O que isso ali agrega para um gestor de obras? Eu vou dizer para você que quando surgiu toda essa questão e veio essa tecnologia, como eu fui gerente de engenharia há muitos anos, então a gente fazia muita análise de viabilidade. E isso o resultado de uma obra, ele não é um resultado grande, ele é volumoso, porque as obras são grandes, mas a gente está falando de lucro, né? E quando eu vou vender, por exemplo, um imóvel, eu vou lá, vou começar a construir, né? Comprei um terreno e tal, mas e a análise de viabilidade? Vai me dar lucro essa construção? E o que a gente tem que fazer primeiro? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um orçamento. E o meu sonho gente, às vezes eu tinha na minha equipe uma profissional full time, tirando quantitativo de pranchas de CAD 2D. Alguns projetos vinham com listas de materiais, eu juro pra vocês, teve um caso muito engraçado que eu fui acionada, que era o projeto era o detalhamento de uma bomba de recalque. Eu comprei as peças que estavam no projeto. O encanador me chamou, mostrou as peças, uma do ladinho da outra. Gente, não encaixa. Eu naquele dia fiquei tão indignada com aquela situação que eu peguei, coloquei tudo dentro de uma caixa de papelão, fui até o escritório de projetista e disse assim, tá aqui, ó, monta pra mim. Então, assim, o que acontece com essa tecnologia? Assertividade de quantitativos. É claro, cada fase ela te dá um percentual de assertividade. Então, claro, mas lá para aquele início, um primeiro lançamento, um primeiro lançamento que você faz de um edifício ou de uma casa, na tecnologia você consegue colocar a estrutura metálica, você consegue colocar que parede que quanto que vai de reboco, e essas informações elas vêm para ti completas e muito assertivas, muito próximas da realidade, porque de novo, a gente está construindo antes de construir, e isso te dá segurança para dizer para o investidor que é viável, te dá mais segurança e mais assertividade de dizer para ele quanto ele vai, qual é o percentual de lucro, para ver se ele vale a pena colocar dinheiro no banco e tirar férias,
ou se vale a pena ele ir construir. Então, assim, talvez antes de tudo no BIM, quando eu descobri essa tecnologia, o meu sonho eram as informações. Que era, porque era algo que me deixava indignada ver um profissional sênior, uma engenheira sênior, com pranchas de papel, escalímetro, tirando medida de parede para quantificar quanto que ia ter de alvenaria, quanto que eu ia ter de volume de concreto. Ela pegava, né, então, projeto estrutural, abria prancha por prancha. Então, assim, era um trabalho full time e que às vezes demorava meses. E que, com certeza, não era tão assertivo como as nunca. listas de hoje. Porque, gente, não tô falando da profissional, nada assim. Não. Se eu fosse fazer esse levantamento com régua, tu pensa tu ter que levantar a fiação elétrica, tubos e conexões, numa prancha 2D contando. Sim. Né? Primeiro que, cara, só de tu tá no 2D, ter que contar, tu não vai enxergar metade das conexões que tem ali. Depois, olha a tua chance de erro. Tem 200 pedaços de tubo que tu tem que medir no escalímetro e botar numa planilha pra começar a somar. Sim. Cara, tu vai comer um daqueles ali, ou tu vai somar ele 2 vezes, porque é surreal, era manual demais, né? Artesanal. Hoje a gente bota essa informação e ela é real e ela é medida num clique. Se tu alimentou corretamente toda a informação que precisava, óbvio, né? Perfeito. Tem que estar alimentado, né? Sim. Não adianta dar migué e pensar só em 3D, né? O 3D, na verdade, ele é uma documentação que é gerada depois que tu dá toda essa informação. Mas se tu realmente capricha ali nessas informações, no que tu tá botando, no que tu tá dimensionando, tudo, depois a gente com pequenos cliques e um processamento de alguns segundos, tu tem algo assertivo que um humano não conseguiria fazer através do levantamento manual em pranchas. E outra possibilidade, em segundos em vez de semanas, né? Outra possibilidade, né, Ana, de simular. Poxa, vou usar tijolo. Vou fazer... vou fazer drywall. Ou não, vou usar concreto celular. Quanto que vai me custar? Quanto que eu vou... né? Então, assim, te dá também a possibilidade de escolher outros materiais de forma muito mais rápida. Né? De forma mais simples, né? Por exemplo, a gente aqui com os clientes OnWe, a gente faz simulações principalmente relacionadas à estrutura. Porque na estrutura, a gente tem aí hoje, sei lá, de 25% a 40% do valor de uma obra. Isso. Muitas vezes vai na parte de estrutura. O concreto e o aço, eles são os grandes vilões da nossa curva ABC, que são os materiais que mais custam dentro de uma obra. Então ali a gente tem que ter um cuidado muito grande no custo. Ali vale você perder um tempo cuidando, né? Buscando uma otimização e buscando depois fornecedores bons, né? E a gente faz simulações, às vezes, e se eu fizesse balanço assim? E se eu botasse um pilar aqui nesse balanço? E se eu mudasse o tipo de fundação? E o tipo de laje? E a gente consegue fazer essas simulações, às vezes, em questão de horas e entender vários itens. Teve um exemplo muito legal que a gente fez uma simulação para uma cliente na escada. Só na escada. A cliente tinha uma escada, assim, que ligava o pavimento térreo com o segundo pavimento, numa casa alto padrão, e a escada era totalmente plissada, assim, né? E aí ela tava pensando em colocar uma adega lá embaixo da escada. A gente pensou, mas se ela botar uma adega, ela vai botar um móvel ali, vai esconder aquele negócio do plissado, né? E a escada plissada, gente, ela é muito diferente, a armadura tem muito mais aço, por exemplo, e vai muito mais forma de madeira para você formar ela do que uma escada reta e lisa. Daí a gente falou, olha, vamos fazer aqui uma modelagem, um exemplo, uma simulação, como a Sil falou, fazendo a escada lisa. A gente fez, só para vocês terem noção, eu me lembro assim, acho que foi em outubro ou novembro do ano passado. A escada lisa saía por 5 a 6 mil reais, material e mão de obra. A escada plissada saía por 16. Então, assim, a gente fez essa simulação em 1 hora pra ela. E a gente falou, se tu for fazer a adega, não vale a pena tu fazer a escada plissada. Mas economiza esse 10 mil e bota na adega. Né? Bota em vinho aí dentro, né? E tal. Então, assim, e ela, no final, ela resolveu fazer a escada plissada, e tirar a adega dali. Mas ela teve poder de decisão. Aquilo foi uma escolha que ela disse, não, eu prefiro pagar assim pra sair daqui. A gente fez outras simulações de botar balanço, tirar balanço. Teve um cliente que a gente conseguiu economizar 30 mil reais pra ele, colocando pilares, não no balanço, mas ele tinha um grande painel de vidro aqui atrás, assim, uma porta-janela que abria pra uma área de piscina e tal. E a gente colocando um pilar ali no meio, né, pra conseguir cortar esse apoio, não dentro da janela, um pouquinho mais recuado, um pilar redondo, que o arquiteto ajudou depois a resolver. A gente economizou 30 mil reais em estrutura, entre mão de obra, aço e concreto, né? Então, cara,
E aí ele pôde tomar essa decisão. Aí, nesse caso, ele resolveu economizar, porque esse 30 mil reais pagava, sei lá, a cozinha dele lá depois. Sim. Né? E foi uma tomada de decisão dele. Sim. Então, a simulação realmente é algo muito valioso que o BIM pode trazer também. Então, assim, pô, vamos resumir o que a gente falou hoje aqui, Meu né, Deus, Sil? né? Vamos lá. Nós falamos sobre, assim, ó, tu contou da tua experiência aqui como gestora de obra e das dores que tu sentia durante esses teus 12, 15 anos ali, porque, digamos assim, tu não estava focada naquilo que tu realmente queria entregar, que tu era a tua função de entregar, né? Era a expectativa, inclusive, dos teus contratantes, né? Dos teus... dos donos das construtoras que tu trabalhava lá, e eles tinham uma expectativa, mas que no final tu acabava tendo que fazer outras funções, como compatibilização de projetos, por exemplo, e resolver gestão de conflitos na obra. Conflitos. Entre empreiteira versus aditivo, versus não vou pagar, versus, meu Deus do céu, né? Não é eu, é ele, a culpa foi do outro, eu não abro isso aí agora, né? Então, perdia muito tempo focado em resolver coisas que podiam ter sido pré-resolvidas. Ou seja, a compatibilização, né? E a compatibilização, o que ela faz? Ela antecipa problemas. E se ela antecipa problemas, ela te deixa mais tempo para tu, um gestor de obra, digamos, focar no que ele realmente precisa. Ela ela ganha em cronograma para a obra, no sentido de que ela não atrasa, porque tu não para ter que fazer nenhum retrabalho ou resserviço. Reduz muito o custo com retrabalho. Nossa, eu tive obras de caçambas e caçambas e caçambas de entulho por retrabalho. Isso. Até chegava a me doer, assim, né? De ver tanto quebra-quebra por retrabalho. Porque, infelizmente, de novo, não porque os profissionais eram ruins, não porque os projetos eram ruins, mas porque a gente não tinha tecnologia adequada ou que nos auxiliasse, assim, né? Eu digo que não é nem só questão de tecnologia. Eu digo que é uma cultura de mercado. É comum, né? Hoje, por favor, gente, não tô falando aqui mal de engenheiros e projetistas. Somos todos engenheiros e projetistas aqui. Mas também vivi essa cultura, também trabalhei muito tempo dessa forma, onde assim, o meu projeto estrutural. Terminei o meu projeto. Isso. Tá aqui, o meu projeto tá entregue. Tá resolvido. Agora... Não é mais, né? Então, assim, se preocupava muito no fazer o meu projeto. Hoje eu não consigo mais pensar dessa forma depois que a gente entrou na metodologia BIM. Eu sempre penso, cara, é o sucesso do empreendimento, né? A obra lá, ela tá resolvida, ela tá entregue, vai funcionar isso aqui lá, né? Se a gente não resolver isso aqui agora, que é chato, é ruim, leva tempo, mas se a gente não resolver aqui, vai dar M lá. Então nós temos que fazer acontecer, né? E eu sempre digo, é muito engraçado, Silvia, porque eu tenho uma visão assim que esse dia alguém me perguntou com o que tu trabalha? Eu falei assim, na engenharia, né? Eu falei assim, eu trabalho com obra, fazendo os projetos. Porque o projeto, ele é pra obra. Eu não trabalho pra projeto, eu trabalho com obra. Né? Só que a minha parte da obra é fazer o projeto. Ou é aquilo, né? Eu não perco essa máxima. E construir antes de construir. É você fazer uma maquete, uma réplica, uma mini construção antes de construir de fato, né? Então... Com informações. Mais legal do que fazer, porque já fazia uma maquete, né? Hoje tu vê as maquetes de prédio, até aquela coisa toda lá. Mas é uma maquete real, uma maquete realmente que tu pode rodar ela e extrair informações quantitativos e vários outros itens, pessoal, muito estratégicos. E tem um negócio muito legal, assim, que eu preciso compartilhar, que eu acho que eu vi já, né? O pessoal da obra tem celular, gente. O pessoal da obra tem celular. A última construtora onde eu trabalhei, eu utilizei muito passar PDF, né, pro encanador e tal, com imagens em 3D, da onde ele ia passar a tubulação. Gente, eles usam, tá? O pessoal da obra sabe usar e consegue usar pra engenharia, né? Não só pra escutar música e tudo mais e tal. Embora existam aí a questão da segurança do trabalho, né? Mas enfim, assim, auxilia muito a visualização deles e eles percebem também. E aí é uma melhoria da cadeia como um todo, né? Coletiva, assim. Eles se tornam... eles se sentem valorizados porque eles, de novo, não estão construindo uma parede. Estão construindo uma casa, né? Então, eles conseguem ver o todo
Eles não veem só, como tu falou, é só o meu projeto estrutural, né? E isso é a visão que passa a não ser mais só eu, estrutural, não sou eu, hidráulico, tal, não, somos nós e a obra, somos nós e o pedreiro que está executando. Isso forma uma coletividade, então é como tu falasse, uma cultura, uma metodologia. Eu espero que avance mais rápido, né? Vejo que tá vindo agora, o pessoal tá percebendo mais, e que bom que a gente tem esse canal aqui para poder levar essa informação ao público, né? Isso é muito legal. É isso aí. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Se você é engenheiro e você quer trabalhar com a parte de projetos em BIM, bote na sua cabeça. Você trabalha para a obra. Você não trabalha para projeto. Não foque no projeto, não pensa no papel. A gente até brinca aqui, papel senta tudo, né? O computador. Pensa no resultado lá na obra. Isso é o BIM de verdade. Isso é o que pode fazer a grande diferença na sua carreira e fazer você ser um profissional desejado pelas maiores construtoras, pelos maiores investidores do Brasil. Porque eles vão sentir a diferença na hora de um projetista que tem essa cultura, do engenheiro que tem essa cultura de obra, do que o projetista que tem a cultura só do projeto. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua carreira. Pode ter certeza. É isso? O que mais nós falamos? E também o gestor, né? Falamos do gestor de obra. Cara, se você é gestor, se você tem uma empresa e você faz gerenciamento de obra, contrate projetos em BIM. Por favor. Por favor. Você vai parar... Escuta a mãe da experiência aqui, né? Você vai conseguir ter menos dor de cabeça, você vai conseguir dormir melhor, vai ser melhor pra sua saúde, Sim. Né? E com isso, você também vai ter mais produtividade para você conseguir fechar mais obras para tocar ao mesmo tempo, talvez com a mesma equipe que você tem. Uhum. Então vai valer muito a pena para você nisso, tá? Acredite, confie, aguarde, porque a gente já sofreu todas essas dores aí. Sofreu bastante. Então tá, Sil, quero te agradecer pelo teu tempo, por ter vindo aqui, compartilhado as tuas dores, compartilhado a tua visão da engenharia de hoje, de obra. Quero te agradecer, obrigado, né? E pessoal, obrigado pela audiência de vocês também. A gente vai ficar aqui e até o próximo episódio do nosso OnWeCast. Yes!